Salam alaikum, Che. Alaikum salam. Tá bom o áudio? Tá ótimo. Coloquei o Anashid aqui, Ah, palestinos aqui de casamentos islâmicos, né? Como é que estão? Tudo bem? tá bem, tá bem? Esse é Alhamdulillah. o Amir. Bom, boa noite a todos. Salam alaikum, queridos irmãos. Alaikum salam. Eu fui convidado pelo grupo Sanaud. Sanaud é um grupo de jovens palestinos que significa retornaremos. E Sanaud, na língua árabe, existem dois termos que se usam para o futuro. Tem um futuro breve e o futuro longínquo. Então, quando a gente coloca Saufa Naud, quer dizer, daqui a muito tempo nós vamos voltar. Quando coloca somente o Sa no começo, Sanaud quer dizer em breve, retornaremos. Então é um grupo cultural, um grupo de jovens palestinos brasileiros, né, que mantém a cultura, que mantém viva, e não é um grupo religioso, né, até onde eu sei, quem vai poder falar mais é nosso irmão Amir, que fez esse convite, entrou em contato, eu agradeço bastante. E aí, como preferimos fazer no meu perfil, né, para a gente poder, porque os seguidores deles já conhecem bastante da história. Eu sei que os meus seguidores têm bastante curiosidade sobre a religião islâmica, e aí acharam bom falar sobre a questão desmistificando o Islã e outras questões ligadas ao Islã e aos muçulmanos, e também, por que não, passando pelo Oriente Médio e vários outros assuntos que interessam. Quem quiser perguntar, pode deixar a sua pergunta. Passo a palavra para o anfitrião, apesar do perfil ser meu. Seja bem-vindo. Obrigado, Amir. Ahlen. Bom, Sheikh, primeiramente, quando a gente faz a live do Sanaud, a gente gosta de começar falando que antes do plano da partilha, os palestinos judeus, palestinos muçulmanos e palestinos cristãos viviam em paz e harmonia, né, na Palestina. Após o plano e também com o Estado de Israel se solidificando até hoje eles almejam o Estado judeu. Então isso faz com que haja diversos conflitos e um problema para os palestinos, né? Sejam eles cristãos, sejam eles muçulmanos ou sejam eles judeus. Então isso é para derrubar um pouco do pensamento que as pessoas têm de que é uma guerra religiosa, né? E na verdade não é. É um regime do Estado de Israel, embora ilegítimo há anos, ele segue acontecendo, né? E nós estamos aqui para dizer o que é o Islã e como que o Islã não tem a ver com essa guerra, entre aspas, né? Que as pessoas acham que é vinculado ao Islã, alguma coisa religiosa. Então, para começar, eu gostaria que o senhor falasse para todos o que é o Islã. Bom, eu evito falar de política, mas tem questões que não são meramente políticas, elas envolvem a política, mas são de cunho de valores, de cunho de justiça, e isso a gente também não pode se omitir, né? A gente não pode, tem que opinar, tem que falar quando questão, senão a gente passa a ser conivente, né, com o errado, e o errado é errado. Se você subir até a lua, tem o ditado árabe que diz, se você for até a lua, o errado é errado e o certo é certo. Se for até o sol, o errado é errado e o certo é certo. Se todos fizerem o errado, continua sendo errado, e só uma pessoa fizer o certo, continua sendo certo, sendo correto, sendo justo. Então, a questão não é quem está do lado do certo e o errado, é quem está no certo e quem está no errado.
né? Quem está certo e quem está errado, quem está praticando a justiça e quem está praticando a injustiça, né? E isso é papel de todos, né? Não só de religiosos, mas nem dos muçulmanos, mas de todos, né? É uma questão, e é bom pontuar isso. É bom pontuar. Se um dia a gente parar de falar isso, em árabe a gente diz, a barriga da terra é melhor do que as costas dela. Estar enterrado é melhor do que estar vivo. Viver sem dignidade, não poder falar a verdade, não poder defender a justiça, não viver a verdade, né? Então, bom, você perguntou sobre o Islã, e o Islã é exatamente o que eu estou falando agora. É isso, o Islã, ele nos chama, o Islã é a religião de Deus, o Islã é a paz. E para que haja paz, Deus é preciso estar presente, porque Deus é a paz. Deus é a paz. E por isso que Islã vem da palavra salam, que significa entrega total e voluntária a Deus único. Quando eu me entrego total e voluntariamente a Deus único, eu estou em paz com o meu Criador, porque eu reconheço o meu status, eu reconheço a minha posição perante Deus. Eu reconheço a minha origem imperfeita e de criação. Eu sou uma criatura. Pronto, é isso. Então eu me submeto, eu me entrego a todas as vontades de Deus. Então eu estarei em paz com Deus. Se eu estou em paz com Deus, automaticamente eu estarei em paz com todas as demais pessoas, demais criaturas, o meio ambiente, tudo. Por quê? Eu vou saber usufruir do meio ambiente sem prejudicá-lo, pois Deus no Alcorão Sagrado diz: "Wakulu washrabu wala tusrifu", comam e bebam e não desperdicem. Então, o equilíbrio em tudo. Quem nos ensina isso, para mim, né, como muçulmano, é o Islã. E nós muçulmanos dizemos, Jesus era muçulmano. Aí toma um susto, as pessoas tomam um susto. Moisés era muçulmano, aí outro susto. Abraão era muçulmano, aí um outro susto. Noé era muçulmano, todos os profetas eram muçulmanos. Aí você fala, mas como assim? Eram muçulmanos? Sim, eram muçulmanos. Se muçulmano é aquele que se entrega total e voluntariamente a Deus único, Jesus era entregue total e voluntariamente a Deus único ou não? Sim. Então era muçulmano. Moisés, na mesma forma? Sim. Abraão, na mesma forma? Sim. Todos os profetas estavam entregues total e voluntariamente a Deus único. Eles eram enviados por Deus. Então, o Islã, ele não é, como dizem, maometanos. Não. Nós seguimos todos os profetas. Nós seguimos as orientações, a última orientação que veio através do profeta Muhammad no Alcorão e na tradição profética. Mas isso não quer dizer que a gente não ouve, ou lê, ou estuda as palavras de Jesus, de Moisés, de Salomão, Davi, de João Batista, de Jacó, José, Abraão, Isaac, Ismael, todos. Então, Islã é muito mais do que da era alcorânica. É anterior a isso. O Islã é a religião de Deus. Deus colocou as suas regras para que as pessoas se entreguem totalmente e voluntariamente, total e voluntariamente a essa lei, porque através desse guia, através desse GPS, as pessoas vão conseguir chegar à felicidade, à tranquilidade. E felicidade significa o quê? Eu respeitar todas as demais pessoas, elas concordando comigo ou discordando de mim. Independente da crença delas ou da ideologia, eu discordo de você, você discorda de mim, eu discordo do cristão, eu concordo com o muçulmano, eu discordo do judeu, é meu direito, assim como é direito de qualquer um discordar de mim. O que não é direito um do outro é desrespeitarmos uns aos outros. Quando acontece o desrespeito, mesmo entre pessoas do mesmo credo e ao desrespeito,
a injustiça. Esse é o início da injustiça. É o desrespeito. Desrespeito às suas ideias, à sua opinião, à sua liberdade da prática religiosa, da liberdade religiosa, à agressão, ao desrespeito, o seu direito de falar, de se expressar, contanto que você não faz, o direito ao seu patrimônio, o direito à sua soberania. Quando há um desrespeito, caímos na injustiça. Quando cai em injustiça, ela é um efeito dominó. Se não for interrompida essa injustiça, ela continuará gerando desarmonia entre a sociedade. E os conflitos vêm daí. E de onde vem isso? Vem de três questões. Vem basicamente de três raízes, ou de três bases, né? Todo desrespeito, todo conflito vem de três. Ou é por causa do orgulho, eu sou melhor que você, ou por conta da ganância, eu quero tomar o que você tem, eu quero ter o que você tem e tirar de você, de forma ilícita, não importa, ou por conta da inveja. Por que você tem e eu não tenho? Eu quero destruir o que você tem. Então, são três a base, a origem de todos os males que nós temos e todos os conflitos. Se você ver todos os conflitos que nós temos, sendo no Oriente Médio, no Brasil, em qualquer lugar, na África, em qualquer lugar, voltam para um desses três. Ou é por causa de orgulho, alguém quer se achar sobre o outro, ou ganância, né, que é por vias mais rápidas e ilícitas, chegar ao poder, chegar ao dinheiro, chegar a tal, ou por conta da inveja, porque ele tem uma terra, eu não tenho, eu quero tomar a terra dele, e ele perder a dele, por que ele é bonito, eu vou jogar ácido na cara dele, eu não sou bonito, eu tal. Sempre são essas três origens. Pode ver, pode analisar. Hoje, quando todos deitarem e pensar em alguma coisa, vocês vão ver que vamos voltar para uma dessas três raízes, origens. Então, o Islã ele veio para colocar a paz divina, não a paz que eu acho que seja. Por quê? Porque eu sou incompleto, né, Mir? Eu sou incompleto. Então, muitas vezes, o que eu acho é o que eu acho, porque aí entra vontades, desejos, entra orgulho, entra várias coisas, né? Entram várias coisas, né, no meio. Então, às vezes, eu dou a minha verdade, eu tenho a verdade e eu quero. Não, eu tenho que seguir a verdade de Deus, a paz de Deus, não a que eu acho, é aquele que Deus acha, porque Ele é meu criador, Ele é meu fabricante, Ele sabe o que é. Por isso que quando nós compramos um carro, quando você abre o porta-luvas, tem um manual ali. Para que serve o manual? Para você, quando seguir as orientações que estão nesse manual, você vai tirar o maior proveito possível desse carro, da melhor forma possível, e conservá-lo. E vai se manter conservada. Agora, se você usar do jeito que você quiser, abaixa aqui, rebaixa aqui, corta as molas aqui, coloca o turbo ali, abre o escapamento, fecha o escapamento, faz não sei o que lá, coloca carro de trator, não sei o que lá, coloca turbo, abre, fecha, coloca, tal. E aí o que acontece com o carro? Pronto, deformou o carro, virou um Frankenstein. E aí a vida útil dele... não está seguindo o manual. Não é do manual, é da pessoa que deixou o manual de lado e foi seguir as suas ideias. Então o Islã, ele é um guia, ele é um código de vida para que a pessoa seja uma pessoa feliz e faça os outros felizes, independente da religião, da crença, independente do que o outro pensa. Agora, sempre com o respeito. Sempre com respeito. E isso, a religião islâmica, ela tem 5 propósitos. E qualquer religião que se diz, que chama para a verdade e que vem trazer
a paz, que vem trazer justiça, ela tem que ter esses 5. Se ela não defender essas 5 causas, esses 5 propósitos, ela é falha, ela é incompleta. E uma delas, a primeira, liberdade religiosa. Ela tem que defender a liberdade religiosa. Por isso que Deus, no Alcorão Sagrado, diz, La ikraha fid-din, não há imposição quanto à religião. Não existe imposição quanto à religião. Ninguém pode impor a religião, porque Deus só aceita aquilo que é lícito, Deus só aceita aquilo que é sincero. Então, se eu não estou sendo sincero em falar em creio em Deus, só porque colocaram a arma na minha cabeça ou me obrigaram, Deus não vai aceitar. Por quê? Porque não existe sinceridade nisso. Existe uma forçação de barra, né? Existe uma opressão aqui, existe uma imposição. E Deus não aceita aquilo que é imposto, mas aceita somente aquilo que é voluntário e por livre e espontânea vontade. Hã? A intenção. A intenção, a sinceridade. Então, a religião, e essa é uma delas. A segunda, o direito ao patrimônio. Então, direito à liberdade religiosa, ninguém pode te impor religião nenhuma crença. Certamente que isso não te dá o direito de você ofender os outros, nem ultrapassar os limites. Né? O fato de eu ter um direito não me dá o direito de desrespeitar. Uma coisa é eu ter o direito de praticar o que eu quiser, a religião que eu quiser. Outra é desrespeitar o outro. São coisas diferentes. Então, a primeira é a liberdade religiosa, garantir a liberdade religiosa. Garantir a posse, garantir o direito à riqueza, ao patrimônio. Ninguém pode tirar algo que eu conquistei licitamente. Ninguém pode tirá-lo de mim, senão de forma lícita, por vontade própria minha, de forma lícita. Fora isso, ninguém pode tirar nada de mim. A terceira, direito à vida. Ninguém pode colocar minha vida em risco. Todas as religiões, elas têm que garantir isso. Toda religião que vem de Deus, que vem para beneficiar o ser humano, ela tem que garantir isso. A quarta é o direito à consciência. O que é a consciência? É a lucidez. Por isso que as bebidas inebriantes, as bebidas drogas, tudo isso, é tudo proibido. Por que é proibido? Porque ele tira a consciência da pessoa. E quando tira a consciência, o discernimento dela se foi. Ela passa a ser inconsciente. A dignidade está onde? Na consciência. Por isso que, das questões que muitas pessoas já falaram sobre isso, muitos sábios, é a questão de lavagem cerebral, através de meios de comunicação, não pode. O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, diz, Inna min al-bayani la sihra. Da eloquência, parte da eloquência é um feitiço. O que é eloquência? É eu falar com claridade, eu enfeitiço as pessoas, que hoje chamam de persuasão, essas coisas. Se for usado para o mal, se torna manipulação. Persuasão, eu estou te persuadindo a comprar alguma coisa minha, estou vendendo uma ideia, tal, essas coisas. Se eu estou usando para o mal, eu estou manipulando. Aí já vira manipulação, aí já não pode. Por quê? Porque eu estou me aproveitando de algo para mudar e te manipular. Isso não pode. Então, exatamente. E a quinta e última é o direito à hereditariedade. Por isso que no Alcorão, na religião islâmica, não pode o adultério, não pode ter relações sexuais fora do casamento, a manutenção da família, fortalecimento da família, dos valores. Por quê? Para que não gere-se filhos fora do casamento e perde-se dessa forma a linhagem, a linha hereditária, a árvore genealógica, né? Então é necessário que por quê? Porque cada um tem o direito de saber de onde veio, quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quem é a sua origem. Né? É um direito das pessoas saberem
É isso. Então, a religião, ela vem para garantir esses 5 pontos. Então, qualquer um desses pontos, qualquer pessoa ou grupo que tente atacar, desrespeitar ou impedir que se concretizem uma dessas 5 ou as 5, ela está sendo uma pessoa injusta. E esse é o Islã. Então, quem acha que o Islã veio para matar, dos propósitos da religião é garantir a vida e não tirar a vida. Tudo que se fala, por isso que eu chamo todos, e eu te agradeço, Amir, agradeço Sanaud, pelo convite, desmistificando o Islã. Eu falo bastante, assim, eu faço bastante lives, né? Mas o tema foi muito legal, porque agora a gente fala exatamente do Islã, né? E dando oportunidade para as pessoas que estão pela primeira vez nos seguindo, conhecendo, né? Delas poderem, da fonte, saber. E aí pode perguntar o que quiserem. Eu acho que eu falei demais. Não, capaz. Falou pouco, tem que falar bastante. Para não perder a linha da... Acho que tem uma frase, eu não sei, não quero... Você está falando de falar errado, não sei se é do Corão, não sei de onde, mas tem a frase que se matar uma pessoa é como se matasse a humanidade inteira, né? Tem um versículo no Alcorão Sagrado, Deus, ele diz, e quem tirar, né, uma vida inocente, é como se tivesse assassinado toda a humanidade. E quem salvá-la é como se tivesse salvo toda a humanidade. Então, o Islã ele vem para garantir isso. Não, algumas pessoas acham que faz parte do jihad, né, da nossa caminhada ter que matar pessoas, e não é uma guerra religiosa, né? Pelo contrário. Né? Então essa frase já diz que matar, assim como no cristianismo também, né? Não matarás. Então essa é uma lei, acho que para qualquer doutrina, né? Para qualquer estilo de vida, com certeza. Se a religião ou ideologia não garantir a vida, não vier para proteger a vida, ela não serve. Ela não serve. Ela não pode ser para beneficiar o ser humano. A primeira das coisas é garantir a vida, preservar a vida, né, da pessoa e dos demais, né? E isso é impossível. Agora, o que eu aconselho? Que as pessoas, ao ouvirem algo, hoje nós estamos numa época infelizmente, chamada de época da informação, né? Alguns falam do conhecimento. Não é do conhecimento, é da informação, é dos dados. Nós temos muitas informações, muitos dados. E muita coisa fake news, infelizmente. E o profeta Muhammad, ele fala sobre isso, que um dos sinais do fim do mundo, da chegada do fim do mundo, dos sinais pequenos, é a disseminação da mentira. E hoje, o que se fala? Fake news. Todo mundo hoje fala de fake news. Com o advento de uma grande bênção, que é a internet, essa rede mundial, ela é uma bênção. Agora, também é algo muito ruim, depende do seu uso. Então, infelizmente, muitas pessoas usam para disseminar intrigas, disseminar fake news, disseminar ódio, e outros, bens a Deus, estão disseminando coisas boas, conhecimento, informações boas, tal. Agora, e eu nesse mar, né? Como é que eu faço? Para que lado vou nadar? Né? Me jogaram dentro de um mar, de um oceano, de informações, de dados, e eu não consigo. Tudo bem, você fala para o muçulmano, eu sei alguns sites, conheço sheiks, eu consigo ligar para o sheik, me orienta aí. Uma pessoa que não é muçulmana, que não conhece, como é que faz? Como é que ela vai saber? Então, esse é um canal importante que nós estamos abrindo, e graças a Deus, e depois agradeço o Sanaúd, que estão abrindo, né? Estão provocando essa conversa, né? Provocando essa conversa para que seja também uma chance e um canal aberto para as pessoas poderem adquirir conhecimento da fonte. A religião islâmica, conhecer a religião islâmica não significa eu me converter, não.
é adquirir conhecimento. Não implica uma pessoa que leia o Alcorão ou conheça a religião. Eu conheço muita coisa do catolicismo, do cristianismo, do judaísmo, conheço do budismo, conheço de várias, e continuo sendo muçulmano, né? E aonde eu aprendi isso? Eu aprendi dentro do Alcorão. Eu aprendi isso dentro do Alcorão. O Alcorão que me ensinou. Eu falo sobre a vida de Jesus, coisas que não tem na Bíblia, e as pessoas falam, mas como? Está no Alcorão. Eu conheço a vida de Maria dentro do Alcorão. Aliás, Maria e Jesus palestinos, né? Palestinos. Eles eram palestinos, né? Eles nasceram na Palestina, sim, né? Então existia a Palestina, né? Eu acho que na Bíblia está escrito Palestina, né? Então existia sim a Palestina, sempre existiu a Palestina, Falastim, né? Veio da palavra Balastim, né? Então, para aqueles que... É importante frisar, né, essas coisas. Eu gosto de frisar porque conhecimento se adquire dessa forma, quando você frisa, quando você é veemente, né? Trazer conhecimento não quer dizer você dissipar a discriminação, dissipar o preconceito, né? Então, quando a gente fala sobre Jesus, o palestino, Maria, a Palestina, que a bênção de Deus esteja com ele, João Batista, o palestino, né? Zacarias, né? O palestino, pai de João Batista, né? Então, nós temos conhecimento. Então, eu como muçulmano, eu aprendi sobre o judaísmo, sobre a vida do povo de Israel, né? O povo que Moisés, que estava escravizado com o faraó, sob domínio do faraó, e Moisés foi enviado junto com seu irmão Arão, né? Harun, e libertaram o povo de Israel das garras, e aquele povo era o povo muçulmano da época. Jesus era muçulmano. Antes da mensagem, né? Moisés era muçulmano. Noé era muçulmano. Adão era muçulmano. Né? Eles eram muçulmanos. O povo de Israel, da época, que acreditou em Moisés, que acreditou no Deus de Moisés, eram os muçulmanos da época, né? Eram entregues, total e voluntariamente, a Deus único, certo? Único, isso. Então, isso. Isso eu costumo dizer, nós não temos 3 religiões diferentes. Nós temos uma religião somente. A entrega total e voluntária a Deus único, porque Deus é único. E Ele enviou, ao longo da história do ser humano, várias mensagens, uma completando a outra, uma atualizando a outra, atualizando a própria religião, porque ela foi crescendo, foi se atualizando, até chegar no Alcorão, que é o selo de todas as mensagens, que é a derradeira das mensagens, e que é a universal e que permanece eterna. E o profeta Muhammad, que é o último dos profetas, o último que veio, o derradeiro deles, selou, né? Então não nascerá outro profeta, mas retornará o profeta Jesus. Ele retornará para acabar com o anticristo, reinar com justiça e paz, e é esse, para nós, o Messias, o retorno de Messias, o retorno de Jesus, porque ele ascendeu ao céu de corpo e alma, né? Esse Messias palestino, né? Que foi injustiçado, porém que Deus o salvou de corpo e alma. Não, para nós ele não morreu na cruz, mas que ele ascendeu ao céu de corpo e alma, está vivo e retornará nos últimos dias para acabar com a injustiça, reinar com a justiça que Deus o enviou com ela.
Inclusive, acho que nos textos antes da mensagem, né, do Alcorão Sagrado, Sayyidina Isa, que para nós Jesus é o Sayyidina Isa, né, o profeta Isa. Ele avisou da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus seja sobre ele. Ele avisou, né, que ele viria. Então, sim, isso também para acumular no que o senhor está falando, que uma religião só antes da mensagem eles já eram muçulmanos. Aqui tem uma questão de quando fala isso, as pessoas tomam um choque, né? Principalmente os cristãos, que deveriam conhecer bem, né? Eu conheço poucos cristãos que leram a Bíblia toda, né? Mas que deveriam saber dessa parte, né? As pessoas não entendem, onde que está escrito isso? A palavra paraclito, ou paráclito, né? Paraclito, em grego, quando ela foi traduzida, ela tinha dois significados, né? O consolador ou o louvado. E traduziram como o Consolador. E aí diz o quê? E Jesus, eles tiram da parte onde Jesus diz, e eu irei, se eu não for o Paráclito, não virá, né? E aí traduziram como Consolador. Então, e o Consolador traduziram, interpretaram como sendo o anjo Gabriel, né? O Espírito Santo. E, na realidade, para nós discordamos, certamente, que o respeito sempre se mantém. A gente respeita. Agora, o fato de eu discordar não quer dizer que eu estou desrespeitando. Eu respeito, dou direito a todas as pessoas pensarem, porém eu discordo e eu explico como é que nós muçulmanos, por que nós discordamos. Discordamos porque cremos que o Espírito Santo para nós o Espírito Santo existe, né? Ruh al-Qudus, o Espírito Santo, que é o anjo Gabriel. Então, o anjo Gabriel é o anjo incumbido por Deus de trazer a mensagem, de ser o elo entre Deus e os profetas. Então, ele que traz as mensagens para os profetas. Então, nós chamamos de Espírito Santo, o anjo Gabriel. E ele estava com Jesus o tempo todo, porque ele falava, né? Então, a revelação vinha através do anjo Gabriel, do Espírito Santo. Então, nós, muçulmanos, como crença, não concordamos com a ideia de que Jesus ele tenha que ir, porque se ele não for, o Espírito Santo não virá. Porque para nós ele já estava com Jesus. Então, como que ele precisa ir para o Consolador vir? Perfeito? Então, a nossa interpretação é o quê? O Consolador, na realidade, a tradução foi de forma errada, Paraclito, em vez de ser Consolador, mas sim o louvável, que é o significado do nome Muhammad. Então, o que ele está dizendo, o que nós interpretamos muçulmanos, e essa, né, a gente respeita todas as crenças, Jesus disse, eu irei, e se eu não for, Muhammad não virá. Né? E aí cabe a cada um concordar ou discordar. Né? Assim como eu discordo, as pessoas têm o direito de discordar de nós, e é um direito, mas repito e reafirmo, sem desrespeitar ninguém, pelo contrário, temos o maior respeito, assim como o Alcorão nos ordena a respeitar todas as demais crenças, né? Nunca, a religião sempre ordenou, e é simples, não precisa ir longe, é só ler a história. O nosso problema é que a gente lê pouco história, né? A gente lê mais Twitter, Facebook, essas mensagens curtinhas, e vê pílulas do conhecimento, e aí a gente lê, grava e fala, agora eu estou bem, ganhei o dia, agora eu tenho conhecimento. E conhecimento não é isso, conhecimento é com história. Das disciplinas que estão desmerecendo muito e não estão valorizando muito, é a história. E na história tem tudo. Na história, os conflitos, por exemplo, no Oriente Médio, é só voltar para a história. Volta para os livros de história, e essa névoa que fica, que parece que estão criando, não, é uma questão histórica. Histórica, então vamos lá para os livros de história, vamos estudar a história, vamos ler a história,
vamos voltar e ver o que a história diz, o que os livros dos historiadores dizem. E todo povo que não estuda a sua história, que não tem história, não conhece a história, está fadado a errar, a cometer os mesmos erros cometidos no passado. E de forma mais infantil. Né? Uma coisa é você conhecer a história e cometer os erros, mas de uma forma mais elaborada, mais temperada. Agora, de forma infantil, porque a pessoa ela não conheceu a própria história, não teve experiência, não leu a própria experiência dos seus avós, dos seus antepassados. E quando a gente fala sobre a questão, por que eu chamei isso? O respeito perdurou, por exemplo, durante 14 séculos na Palestina. Na Palestina viviam os palestinos, que já viviam lá antes da chegada do povo de Israel, né? Moisés, quando chegou com o povo de Israel, já tinha gente lá, não tinha? Tinha gente. Quem são essa gente? Quem é? Não é? Já eram os árabes, os palestinos, não é isso? Que descendem de Noé. Então, é muito importante a gente conhecer a história. E aí viviam judeus, cristãos, muçulmanos durante 14 séculos, em paz, em harmonia. Um comprava do outro, um visitava o outro, casavam-se entre si, viviam, alugavam, comércio, viviam, um protegia o outro. Era um povo. Cada um respeitava a sua religião. E a maior demonstração, você fala, não existia. Existia harmonia. Sabe qual o maior símbolo da convivência harmônica? Os templos religiosos, das 3 religiões preservadas. Num governo islâmico, durante 14 séculos, os muçulmanos preservaram os templos religiosos. Agora, isso está acontecendo? A recíproca é verdadeira? Não. Isso nós precisamos. Eu estou fazendo uma pergunta, estou jogando uma pergunta para as pessoas analisarem. Eu vejo pela minha perspectiva. Não. Eu convido todos a não verem pela sua ou aquela perspectiva. Na perspectiva correta, histórica. Vamos voltar para a história e vamos voltar e sermos justos. Porque amanhã, no nosso túmulo ou perante Deus, vamos estar sozinhos perante Deus e Deus vai nos questionar de que lado da roda da justiça você estava? Da roda do lado onde estava ajudando a empurrar essa roda da justiça para frente? Ou era o obstáculo da roda da justiça? Você estava à frente ou atrás? Atrás empurrando ou na frente atrapalhando? Isso é importante a gente fazer essa... eu jogo essa pergunta porque é importante a gente refletir. Isso faz parte da religião, das 3 religiões, porque a justiça está presente em todas as religiões. Quando todos os religiosos... As religiões não têm... O problema não está nas religiões. As religiões pregam o bem. O problema está nos seguidores. Nos seguidores que não seguem, mas que usam, manipulam. Nós temos 2 situações, Sheikh, eu acho que está postado... Uma eu tenho certeza que está postado na nossa página. A outra eu não me lembro. Mas é o seguinte caso, em Jerusalém, os muçulmanos rezando em fileira, né? Como fazemos. E os soldados israelenses jogaram as bombas lacrimogênicas e jogaram as bombinhas ali, saiu a fumaça, eles tiveram que parar de rezar. Outra situação é uma senhora que está rezando na frente da mesquita e os soldados vêm e a força, e ela não presta atenção nele, segue orando. A força eles tentam levantar ela sem motivo algum. Tanto que na nossa oração nós ficamos de braço cruzado, que é um sinal de paz, né? De acolhimento, de entrega, assim, de submissão. De entrega, exato. Então não há justificativa.
Então, partindo desse pressuposto, com as pessoas que omitem a questão, lá falam, eu não sei, eu penso assim. Não tem como criar um âmbito político ignorando essas duas situações que são de extrema intolerância. Para criar o seu ideal, primeiro vamos olhar essa situação, vamos ver como que eles estão tratando os muçulmanos a uma intolerância. Então, tem alguns que falam, é que eu penso assim, eu analiso dessa forma, mas não podemos ignorar essas questões. Isso começa daí, começa daí. Então, nós temos algumas... Desculpa, Sheikh, pode falar. Não, o que eu vejo, é que há um desrespeito, hoje há um desrespeito aos seguidores das três religiões. Nos noticiários aparecem palestinos muçulmanos, mas na realidade ali você tem pessoas, palestinos injustiçados, judeus, que são os donos da terra, já centenários ali. Você tem os cristãos, tanto católicos quanto ortodoxos, e isso é importante entender, e que estão sendo injustiçados também. Não é só os muçulmanos que estão ali, é que a maioria é muçulmana e estão à frente, são os muçulmanos, mas todos estão de mãos dadas ali, lutando contra a injustiça, né? Estão lutando contra a injustiça. O que eu chamo todos para, se não houver respeito e diálogo, né? E não adianta esperar um plano vindo de terceiros, de fora. Se quem está envolvido não dialogar, não conversarem, não colocarem o que está, onde eles estão sendo desrespeitados, o que eles desejam, quais são os seus anseios, nunca vai acontecer a paz. Então, é necessário, a primeira coisa é a gente semear o respeito e dialogar. Sentarmos para dialogar primeiro e escutar o outro. Não saber onde que eu posso dar o chapéu no outro. Trazer planos para enganar ou para... não pode. Não tem religião no mundo que ensina isso. As pessoas é que manipulam isso, que manipulam a religião. Então, a primeira coisa, e justiça começa aí. Começa aí. Por isso que Deus fala, e dialogue com eles. Então, é necessário. Agora, o que está acontecendo é muita injustiça. E aí, injustiça faz o quê? As pessoas se defenderem daquilo que tem em suas mãos. O que está à sua... são pessoas que não têm, estão cercadas, principalmente os locais, né, palestinos ali, estão cercados. Então, até quando? Vão ser sufocados até quando? Né? Eu fico 1 dia, 2 dias, 3 dias, encurrala um gato. Encurrala um gato numa quina e você vai ver ele virando um leão. Por quê? Ele está defendendo a vida dele, né? Está defendendo a vida dele. Aí você fala, o gato está errado. Errado quem encurralou. Quem o encurralou. Por que você encurralou um gato? Porque você encurralou uma pessoa inocente, né? Então, tudo isso. E lá na Palestina, principalmente, né, naquela região, né, do Oriente Médio, é a terra natal da maior parte dos profetas, quer dizer, é uma terra abençoada. Então, nós estamos profanando essa terra com injustiça, com desrespeito. Deveríamos, né, todas as pessoas, honrar essa terra, dar a dignidade que ela merece, ali ser um exemplo, como foi durante 14 séculos, de convivência harmoniosa, de convivência pacífica, é o que eu acredito, realmente eu acredito, que nós possamos. Agora, o mundo ele tem que ser um coadjuvante, tem que ser essa plateia que aplaude e que incentiva para que isso ocorra. O nosso problema é que os terceiros que estão participando, cada um estão que nem os leões
caçam e as hienas vêm para roubar um pouquinho do que os leões caçaram, né? Então vem para tirar pedaços em vez de ajudar a vender armas e assim por diante. Então não é assim que se constrói paz. Não é assim que a gente vai construir gerações, deixar para as gerações, a gente só está deixando conflitos, mais conflitos. E isso não termina, porque injustiça não é na martelada, né? Eu não faço justiça dando martelada na injustiça e ficou quadrada, agora cabe. Não é assim. Injustiça, justiça para ser feita tem que ser praticada, tem que ser através do respeito. E aí dá a cada qual o seu devido direito, mas primeiro ouvir o que cada um, quais são os anseios, porque o que está acontecendo? Eu chegar e falar, não, esse é o plano de paz e vocês têm que aceitar. Não funciona. Não funcionaria para ninguém da gente, né? Ninguém de nós aceitaria dessa forma. Não existe diálogo, né, dessa forma. Então, o respeito começa a ouvir todos os lados. Onde está a injustiça? Identificá-la e falar, olha, isso é injusto, então temos que corrigir isso. Como que vai ser feito? Eu acho que é possível ser feito, é possível. Nós somos seres humanos, nós, principalmente os religiosos, temos valores religiosos, valores divinos. Se nós começarmos a praticar isso, e qual o problema de eu reconhecer que eu estava errado e abrir mão do meu né, Orgulho? do meu orgulho e falar, olha, eu estava errado, qual o problema? O problema é que precisa ter muita humildade para isso, muita fé, né? Deixa eu pegar algumas perguntas aqui. O senhor, com toda a sua sabedoria, acabou meio que respondendo elas todas aqui, né? Eu tenho algumas aqui, ó, que o pessoal botou na caixinha de surpresas, na caixinha de perguntas, caixinha de surpresa. Né? Aqui, ó. Alguma delas é que se há palestinos judeus, e sim, acho que o senhor já falou disso também, né? E o uso do hijab, perguntaram, sobre o uso do hijab para a mulher muçulmana. O que o senhor tem a acrescentar para o pessoal? O hijab é uma prática, é uma ordem divina em todas as religiões. Então, a judia, a mulher judia, fiel, ela tem essa obrigação. A cristã tem essa obrigação. A muçulmana também. Fechem os olhos e imaginem a Virgem Maria sem o véu. Também, vamos dar uma olhada. Casamento, Sheikh. Casamento, hoje em dia, como é visto o casamento muçulmano com mais de uma mulher e como que ele pode se concretizar? Também o pessoal tem essa dúvida. O cara é corajoso. O cara é corajoso. O cara é corajoso. Casar com mais de uma mulher, hoje em dia é difícil. Entre os muçulmanos, a religião islâmica, na realidade, em todas as religiões é permitido, nunca, não se teve a proibição. O Islã, que antes do Islã era aberto, não tinha um número exato. O Islã, ele colocou um número máximo de até 4 esposas, mas antes disso, pode ver nas escrituras, não tem um limite, né? Várias pessoas, vários profetas casavam com mais de uma mulher. Então, o Islã veio e determinou, colocou regras, né? Tem que fazer justiça, tem um monte de coisas. E isso é muito difícil. 3% de todos os muçulmanos no mundo, nós temos 1,5 bilhão de muçulmanos, 3% que são casados com mais de uma mulher. Em contrapartida, para que é isso? É para dar uma opção para o homem, para que ele não caia na traição, para que ele não traia, para que não haja adultério. Então, muita gente fala, que absurdo, os muçulmanos casam com mais de uma mulher, tal, esse negócio. E aí ele tira a foto com a oficial e tem um monte escondido. Essas escondidas, ou essas que estão, as amantes, elas não têm direito, elas não estão sendo injustiçadas, elas não estão sendo, o direito delas, cadê o direito a reconhecimento público? Então, a esposa, quando o cara vai casar, um muçulmano, ele tem direito, porém ele tem que assumir publicamente e dar a cada qual o seu devido direito, e reconhecê-las e sair publicamente. Então, tem direitos, as mulheres têm direitos e os homens têm muitas obrigações a fazer, por isso que é muito difícil. Mas é um direito, não é uma obrigação.
Bom, Sheikh, tem uma moça que comentou como que era visto por um muçulmano progressista o extremismo islâmico. E aí, na verdade, não existe esse extremismo islâmico, né? Existe o manual, como a gente fala, e são mais radicais as pessoas não praticantes, porque na verdade as praticantes não são radicais. A doutrina não é radical, não é uma coisa extremista. Então as pessoas são radicais, né? O que o senhor tem a dizer sobre essa pessoa É, progressista? você sabe que nós já encerramos, né? Já vai cair a... Vai cair? Logo. Mas Valeu eu a pena. vou... acabou o tempo, agora que eu estou olhando aqui no relógio. Valeu a O que pena, valeu a pena. acontece? O que acontece? Na realidade, não existe nenhuma religião prega... Quem segue as religiões não é extremista. O que acontece é, o extremismo é um grupo particular, e aí você tem, entre os judeus, extremistas, entre os cristãos extremistas, entre os budistas extremistas, entre os muçulmanos extremistas, entre os ateus extremistas. Eles são um grupo só, chamado extremismo. Eles moldaram a religião à vontade deles. E o correto, o que Deus quer, que nós nos moldemos à religião de Deus. Aí sim, nós vamos ser pessoas corretas, fiéis. Quando eu me moldo à religião. E as pessoas extremistas moldam a religião ao prazer delas. Essa é a única diferença. Então, o extremismo 100%. Está nos seguidores, não nas escrituras. Então, no Islã, você não tem, vai ler o Alcorão, não tem uma parte que fala, você tem que ser extremista. Não existe. Agora, a pessoa, ela lê, ela tem uma mentalidade, ela pega do Alcorão e fala, não, aqui, tá vendo? Eu tô certo, tá vendo? Aqui, tá apoiando o que eu tô falando. Tira do contexto e pronto. 100%. Barakallahu fika, Sheikh. Obrigado por todas as explicações. A Juventude Sanaúde agradece em nome de todos os membros. Com certeza foi muito... Deu para espremer bastante, né? O suco da laranja, como dizem. Obrigado, Sheikh, pelas explicações. Obrigado para vocês. Muito obrigado. Tinha para falar sobre o Aqsa, sobre as 3 mesquitas mais importantes do Islã, uma delas e a segunda a ser construída na face da terra, né? A primeira é Meca, a segunda é Jerusalém, né? Que foi construída pelo profeta Abraão com seu filho Isaac, 40 anos depois de construir a Kaaba. Tantas coisas para falar, tanta riqueza, mas na próxima, se Deus quiser. Bem-vindo, sempre que quiser, Sheikh, iremos receber, inshallah. Deus abençoe a todos. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. Muito obrigado a você e a Sanal. Obrigado, Sheikh. Merece. Assalamu alaikum. Salam.